Bom dia, turma! Vamos falar na aula de hoje sobre diluição e misturas com solutos iguais, que está lá na página 368, tá? Vamos começar sublinhando aqui algumas partes importantes. Definição de diluição, que é acrescentar um solvente. As fórmulas que nós vamos utilizar neste capítulo, tá? Aí tá vendo esse frasco muito comum nos mercados? Esse tipo de frasco, ele vem concentrado. Então, quando a gente adiciona água, a gente está fazendo uma diluição. É possível também a gente, em alguns produtos, retirar a água e concentrar o produto, tá? Mas, nesse caso aqui, a gente vai falar apenas da diluição. Na página seguinte, nós temos os exercícios resolvidos. Esse tipo de exercício a gente já vai resolver lá no caderno, tá? É um exercício bem simples, que é a aplicação da fórmula. Já esse segundo exercício aqui, ele vai dar a substância, bicarbonato de sódio, ele dá a concentração em mol por litro. Ele fala que o volume inicial é de 250 mililitros. Ao adicionarem 250 mililitros de água, qual a concentração final em gramas por litro? Então, presta atenção nesse problema. Ele está dando a concentração em mol por litro. Ele dá o volume inicial, que é de 250 mililitros. Ele fala que foi adicionado 250 de água. Então, o volume final vai ser 250 mais 250, ou seja, o volume final é o total desses dois volumes, que é igual a 500 mililitros, tá? Como ele quer a concentração em gramas por litro, então aqui eu tenho o M, que é mol por litro. Aí aqui eu tenho C, que é gramas por litro. Então eu vou ter que fazer uma conversão dessa unidade para essa aqui. Para isso eu vou precisar da massa dessa substância, da massa molar, que é igual a 84 gramas por mol. Então esse 84 gramas tá aqui, ó. Vai estar para 1 mol dessa substância. Como mol tem que ser embaixo de mol, então aqui eu tenho 0,5, tá? Que é a concentração de bicarbonato de sódio que ele dá lá no problema. 0,5 mol por litro. Então eu tenho 1 mol, estando para a massa da substância, que é igual a 84 gramas, 0,5, que é a concentração que ele dá no problema, para X. Resolvendo a multiplicação cruzada, isso é igual a 42 gramas por litro, e assim a gente converte de mol por litro para gramas por litro. Então, a gente sabe, a gente já tem a concentração e a gente tem aqui, ó, a soma dos volumes que eu falei lá no problema para vocês, que vai ser o volume final, 500 mililitros, tá? Então, a concentração inicial é 42, que nós achamos ali. O volume inicial é de 250 mililitros e a gente quer saber a concentração final. Então, resolvendo essa matemática, eu multiplico esse por esse e divido por 500. Vai dar 21 gramas por litro. Então, a concentração final é igual a 21 gramas por litro. Aqui a gente vai falar de mistura de soluções com solutos iguais. Então, ou seja, eu vou ter aqui agora mistura de soluções. Vocês vão sublinhar os dois parágrafos, vão sublinhar aqui as fórmulas e nós vamos no caderno. Então, deixa eu fechar aqui, ó, para o nosso livro, para a gente poder trabalhar com o caderno. Lá no caderno a gente vai escrever o nosso resuminho, tá, desse módulo, desse capítulo, para que a gente tenha também a matéria no caderno. Então, coloquei a página Química 2, diluição. Eu tô colocando as fórmulas de diluição e aqui também, né, com relação à concentração e molaridade, tá? Ou concentração em mol por litro. Então, a concentração, ela é inicial, junto com o volume inicial, que é igual a concentração final vezes o volume final. Eu posso representar a parte inicial e final assim, dessa maneira, com I de inicial e F de final. Ou então, 1 e 2, mesma coisa aqui na concentração em mol por litro, tá? As unidades da concentração é grama por litro e da molaridade aqui, ó, é mol por litro, tá? Bom, o V é sempre volume. Aí eu tenho esse exemplo aqui. 400 ml de solução 0,4 mol por litro de ácido nítrico
foram diluídos com água destilada até se obter uma solução 1,6 mol por litro. Qual o volume da solução diluída? Então, eu anotei aqui no cantinho, tá vendo? Os dados do problema. Tudo que ele foi me dando, eu fui anotando aqui. Ele está pedindo o volume final. Eu aplico, como ele está falando mol por litro, então vou usar essa fórmula aqui com o M. M vezes o V inicial, M vezes o V final. Vou acrescentar os valores, tá vendo? De cada uma dessas letras que eu anotei aqui na lateral. Então, calculando 400 vezes 0,4 é igual a 160. 1,6 vezes o volume 2, eu vou passar esse 1,6 para o outro lado dividindo. 160 dividido por 1,6 vai dar 100 mililitros. Então, assim eu resolvo esse primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo, tá? O exemplo 2. Anotem aí. Agora ele começa pedindo o volume de água. Que volume de água deve ser adicionado a 300 mililitros de solução de concentração igual a 4 gramas por litro, a fim de que sua concentração fique igual a 1,5 gramas por litro. Esses dados eu anotei aqui, ó, no cantinho aqui. Vou aplicar a fórmula, tá? Agora com a concentração, porque ele está falando em gramas por litro. Então, ó, adotei os valores aqui que ele deu no problema para cada um das letrinhas lá na fórmula, tá? Fazendo o cálculo, 4 vezes 300, 1.200. Passo 1,5 para o outro lado, dividindo onde eu já fiz aqui, ó, toda aquela conversão, né, na matemática. Letra para um lado, antes do igual, número depois do igual. Dividindo 1.200 por 1,5 vai dar 800 mililitros. Como ele quer saber o volume de água, então eu vou ter que pegar o volume final menos o volume inicial e achar o volume de água. Lembrando que volume final é sempre o quê? Água misturado a um soluto. Como ele dá o volume inicial aqui, ó, 300, então eu vou pegar o volume total e diminuir para achar o volume de água, que no caso aqui é igual a 500 mililitros, tá? Vocês agora vão fazer esse exercício aqui, ó. Que volume de água destilada devemos adicionar a 150 ml de solução, a 7 gramas por litro de um shampoo para automóvel, a fim de torná-la a 3 gramas por litro? A resposta eu vou colocar daqui a pouquinho aqui, tá? Bom, seguindo a nossa matéria, nós vamos falar de mistura de soluções de mesmo soluto. Então, olha esse desenho que eu fiz aqui para ilustrar o exemplo. Na solução A, eu tenho hidróxido de sódio aquoso, ou seja, essa substância em água. A solução B também tem hidróxido de sódio aquoso. E a solução final vai ser o mesmo hidróxido de sódio aquoso. Olha o volume que eu tenho em A e olha o volume que eu tenho em B. Eu representei aqui, ó, 2 litros e 1 litro da solução B. Coloquei a concentração de A, 40 gramas por litro, e a concentração de B, 80 gramas por litro. O volume final vai ser a soma desses dois, porque se eu tenho inicialmente 2 litros e eu acrescento 1 litro, então 2 mais 1 é igual a 3 litros. Então, o volume final é 3 litros. Eu quero saber, nesse caso, qual é a concentração final. Para isso, eu vou usar a fórmula da mistura, né, de soluções de mesmo soluto. Eu tenho toda a parte A aqui, mais a parte da solução B, que é igual à parte final, tá? Bom, aí eu vou substituir os valores. Então, tá vendo os valores que eu tô dando aqui, ó? Eles serão substituídos na fórmula e a gente tem isso aqui. Então, ó, 40 vezes 2, 80, 80 vezes 1, 80, que vai dar, no caso, 160, e eu vou passar o 3 para o outro lado dividindo. No total, eu vou ter concentração final igual a 53,33 gramas por litro, tá? Bom, aí a gente vai para um exemplo 2, que é um exemplo que fala que volume de uma solução de hidróxido de sódio 1,5 molar deve ser misturado a 400 ml de uma solução 2,5 molar da mesma base a fim de torná-la 2 molar.
Anotei esses dados aqui. Lembrando que o volume final é 400 mililitros. Eu vou dividir por 1000 para passar para litro, tá? Então, eu obtenho aqui 0,4. Eu vou aplicar essa fórmula aqui agora, ó, com M. E vou aplicar os valores. Veja que eu só tenho o volume 2. Eu não tenho o valor do volume 1. Como eu sei que o volume 1 é a soma desse com esse, então, ó, lá do outro lado eu tenho a molaridade final, mas o volume final vai ser volume 1 mais o volume 2. Então, volume 1 mais 0,4, tá? Ficou meio espremidinho aqui, mas aqui é 0,4 e fechei o parênteses, tá certo? E a gente vai ter que fazer aquela multiplicaçãozinha, ó. Primeiro 2 vezes 1, depois 2 vezes o 0,4. Que aqui, ó, dá 0,8 e 2 vezes o volume 1, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é esse cálculo aqui já desmembrado, tá? Bom, aí aqui eu segui também com cálculo, 1,5 V1 e 2,5 vezes 0,4 vai dar 1. Bom, seguindo aí, 1,5 V1 menos 2V1 vai dar 0,5 V1. Aí, calculando aqui, ó, 0,8 menos 1, porque eu passei esse 1 positivo para o outro lado com sinal contrário. Então, menos e menos aqui. Vamos multiplicar por menos 1 para retirar esses sinais negativos, né? Desse lado a gente não pode ter valor negativo. 0,2 desse lado, então passo 0,5 para o outro lado dividindo. E o valor do volume 1 é igual a 0,4 litros. Então, achamos aí o valor que ele pede, que é do volume inicial, tá certo? Bom, dentro dessa matéria, tô deixando aqui, ó, mais um probleminha para resolução, fora os exercícios do livro, que eu vou deixar descrito lá na nossa página, tá? Eu vou esperar que vocês façam esses 2 exercícios do caderno e vou colocar a correção também na nossa pasta.